É isso de novo, estão falando novamente de um objeto extraterrestre. E toda vez que isso acontece, parece mais realista. Parece que a chegada de uma civilização extraterrestre está cada vez mais próxima. Se você olhar para o céu de forma bem racional, tem uma sensação completamente oposta. Devemos confiar nessa intuição ou estamos realmente em perigo? O que sabemos sobre esse objeto interestelar? 3. Um Atlas foi descoberto em 1º de julho de 2025 pelo telescópio Atlas no Chile. Trata-se do terceiro objeto confirmado vindo do espaço interestelar que atravessa o nosso sistema solar. Por sua órbita hiperbólica e velocidade de 58 a 60 km/s em relação ao Sol, sua origem interestelar é considerada comprovada. Chama a atenção a proporção de dióxido de carbono para a água no cometa, cerca de 8:1, um teor de dióxido de carbono incomumente alto. Alguns estudos sugerem que o 31 Atlas é mais antigo do que o nosso próprio sistema solar e pode ter se originado de um aglomerado estelar que surgiu há 7 a 8 bilhões de anos. Apesar disso, circulam afirmações inacreditáveis sobre esse fenômeno. A hipótese de que seria uma nave espacial extraterrestre está sendo amplamente divulgada pelo astrônomo Avi Loeb, da Universidade de Harvard. A argumentação dele é a seguinte: o periélio é o ponto na órbita de um corpo celeste em que ele está mais próximo do Sol. No caso do 31 Atlas, isso se refere ao momento em que esse objeto interestelar está no ponto mais próximo do Sol durante sua passagem. Segundo cálculos atuais, o 31 Atlas chegou ao periélio em 29 de outubro de 2025. A distância ao Sol é de 1,35 a 1,4 unidades astronômicas, ou cerca de 200 milhões de quilômetros entre as órbitas da Terra e Marte. Nessa fase, o objeto fica mais brilhante e mais ativo, porque a radiação solar libera gelo e poeira. Com isso, forma-se uma coma visível e, eventualmente, uma cauda. Pesquisadores analisam intensamente a composição química e os movimentos próximos ao periélio. No caso do 31 Atlas, foram observados de fato níveis incomumente altos de dióxido de carbono. 2. O periélio é um ponto ideal para uma espaçonave usar a atração solar para acelerar ou desacelerar com o auxílio de um motor. Nesse cenário, o objeto poderia lançar mini-sondas, por exemplo, na direção dos planetas Avi. Loeb questiona se a trajetória do 31 Atlas pode estar sendo controlada intencionalmente como sinal de inteligência extraterrestre. Este vídeo aqui se tornou viral. Foi desmascarado como uma farsa completa. Na verdade, são imagens de um organismo unicelular microscópico chamado Paramecium. Não é uma imagem astronômica real do cometa, por mais fascinante que isso fosse. Porque muitas pessoas, de certa forma, querem que a gente encontre extraterrestres. Ser cientista da Universidade de Harvard, com certos títulos, já garante alta credibilidade para muitos? Medições astronômicas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e de observatórios independentes confirmam que se trata de um corpo semelhante a um cometa. Muitos especialistas em cometas consideram a hipótese de uma nave de Avi Loeb pouco plausível. Um especialista da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço afirmou que o 31 Atlas parece um cometa, se comporta como um cometa e, em quase todos os aspectos, se assemelha aos cometas conhecidos. Os indícios apresentados por Avi Loeb sobre um suposto controle ou aceleração não encontram apoio na comunidade científica. Os dados indicam claramente que se trata de um cometa natural com características atípicas, mas sem influência artificial. O cometa fará várias aproximações de planetas nos próximos meses. Terá aproximações com suas órbitas. No dia 3 de novembro, ele passará pela Vênus a cerca de 97 milhões de quilômetros de distância. No dia 19, em dezembro, ele ficará a cerca de 269 milhões de quilômetros da Terra. Essas aproximações permitem que sondas e telescópios estudem o objeto com mais detalhes, fundamentais para entender melhor sua natureza. Então, toda essa conspiração provavelmente vai se dissipar em breve. As pessoas pensam exatamente na direção sugerida pela mídia.
Mas o que muitos não sabem é o seguinte: no dia 23, em setembro, ocorreu uma queda misteriosa de um objeto voador não identificado em um terreno público próximo à base militar secreta, Área 51, em Nevada. A base aérea de Creech declarou oficialmente que se tratava de uma aeronave não tripulada deles. O início de uma investigação conjunta pelo Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea e pelo FBI levou a especulações de que algo estava sendo encoberto, porque Verbete de fato ouviu falar disso. Por exemplo, o Daily Star ou o jornal israelense Hayom relataram isso. Foi apenas coincidência que algo assim aconteceu exatamente nesse momento, ou, olhando de forma holística, há um motivo para isso? Quando aparece um novo objeto celeste sem explicação imediata, ocorre o mesmo. A humanidade cai em uma mistura de fascínio e medo, mas isso é enormemente causado por alguns meios de comunicação. Isso não é um fenômeno novo. A ligação entre aparições de OVNIs e o medo público tem uma longa história, que remonta à década de 1950. Em 1947, o caso de Roseville, no Novo México, deu início à lenda moderna dos OVNIs. Um balão meteorológico que caiu foi interpretado como um disco voador, e a Força Aérea dos Estados Unidos da América respondeu com explicações contraditórias. Essa incerteza lançou as bases para décadas de especulações. Pouco depois, filmes sobre esse tema começaram a surgir e continuam até hoje com intensidade crescente. Mas a chance de tudo isso, incluindo o que ocorreu na Área 51 ser tecnologia terrestre, ainda é a maior até hoje. Já em 2017, com o objeto 1I Oumuamua, vimos a mesma dinâmica. Embora fosse comprovadamente um objeto natural e interestelar, ele foi chamado pela mídia de possível sonda. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, estava novamente em cena, mas nenhuma medição confirmou isso. Esse padrão se repete com o 3-1 Atlas. Enquanto a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço fala objetivamente sobre um cometa interestelar com atividade incomum de dióxido de carbono, dois mais uma vez sugerem um poder superior extraterrestre às pessoas. Ao acreditar em um poder extraterrestre superior, as pessoas tendem a questionar menos as causas terrestres. Em plataformas como YouTube e TikTok, isso vira espetáculo. Exatamente esse tipo de conteúdo duvidoso molda a percepção pública. Eles ridicularizam toda a discussão sobre pesquisa científica séria e prejudicam a credibilidade de todos aqueles que realmente se dedicam a esses temas. Quando ocorre um fenômeno incomum, as pessoas deixam de acreditar nelas completamente. Então, só passa a valer o que a mídia reconhecida diz. E se eles nos dissessem que se trata realmente de tecnologias extraterrestres, então fica muito difícil não acreditar nisso.